Boa noite. Boa noite. Vamos dar início à sessão extraordinária para análise da renovação do texto. Vamos iniciar com o hino nacional. Ouviram murmurando as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos dar continuidade com a chamada. Alzira Messia. Arthur Visgueiro Maciel, está licenciada. Charles Mariano. Cid Carlos. Presente. Cristóvão Lins. Daniel Eugênio. Presente. Digesto Vieira Rocha. Presente. Disney Pinto está licenciado. Eduardo Lucena. Presente. Fernando José da Costa. Jason Cavalcante. José Ailton. José Ferreira Costa. José Marcos Souza Bezerra. José Marivaldo. José Reinaldo. José Roberto. Lucas Barbosa. Luciano Vieira. Luiz Cavalcante. Luiz Gonzaga. Marcelo Daniel. Marco Valério. Marcos Antônio. Messias. Thales, falta justificada. Walter Leandro. Presente. Vitor Correia. Presente. Presidente, Tem continuação ainda dos suplentes. Mário Antônio. Tiago José. Pois não, Vitor, pode ir. não, era só para registrar
registrar a presença dos suplentes que vieram devido às faltas justificadas ou licença. Marivaldo. Tá aí, dá para o Marivaldo assinar aqui, por favor. Já pegou ela, já está com ele, eu acho. Então vamos. Foi verificado o quórum. Já podemos iniciar a sessão extraordinária. Então vamos ao processo 21.93.784.17, que é a renovação do terço. Aí o Vitor, como coordenador, vai apresentar o relato dos trabalhos que foram efetuados pela comissão. Boa noite, pessoal. Boa noite, conselheiros. Primeiramente, gostaria de dizer que ser coordenador da comissão do terço é um trabalho honroso, ao mesmo tempo, como é que se diz, ingrato, que a gente não tem, infelizmente, como agradar a todos, certo? Então, dentro do que foi possível e com a maior lisura possível, foi feita toda a análise. E na sexta-feira, a sexta-feira que antecedeu a SOEA, foi aprovada a planilha com a determinação dos índices para formar o terço e formar a plenária do próximo ano. Toda a análise foi feita baseada na resolução 1070, 1071, nas planilhas preenchidas pela assessoria técnica do CREA, nas listas encaminhadas pelas entidades de classe, ok? Nas fichas de inscrição encaminhadas pelas entidades de classe e nos dados filtrados do CITAC. Foram esses os índices que nortearam a determinação da comissão e da planilha que foi aprovada, ok? Não sei se vocês conseguem visualizar aí, eu acho que vou ter que dar um zoom. A primeira de todas as análises é o levantamento do número de profissionais por categoria. Profissionais de nível superior, em que se encontram os engenheiros, agrônomos, os tecnólogos de nível superior de cada uma das modalidades. Então, em cima deste levantamento, a primeira análise que foi feita foi que até dezembro de 2016, dados do sistema, o CREA tinha 7.387 profissionais de nível superior registrados e kits com as anuidades até dezembro de 2016, profissionais de nível superior. Dentre esses profissionais, 6.696, não sei se vocês todos conseguem enxergar, mas eu relato aqui, 6.696 eram referentes às engenharias. E 691, apenas 691 profissionais da área de agronomia, kits com anuidade até 31 de dezembro de 2016. Diante dessa primeira análise, certo? Aqui essa segunda planilha só mostra a composição atual da nossa plenária. Aqui temos 27 conselheiros para distribuir entre as entidades e 3 conselheiros para as escolas de engenharia, para as universidades. Ok? Na terceira tabela é que começa as análises. Eu vou dar um zoom aqui para verificarmos a primeira análise a ser feita.
Isso são números. Só para antes de eu dar continuidade, a comissão foi composta por representantes de todas as entidades de classe, para deixar bem claro. Inclusive, foram convocados representantes de todas as entidades de classe. As reuniões que tiveram, foram convocados todos os representantes. Ok? Só para deixar bem claro, todas as entidades de classe tinham representantes na comissão do terço. Então, desses 7.387, se nós dividirmos 691 por 7.387 e multiplicarmos por 27, que é o número de conselheiros, essa é a conta. 691 dividido por 7.387 e multiplicado por 27. Vamos encontrar esse índice aqui, ó, que é o 2,56. E segundo a resolução, o que passa de 0,5 você arredonda para cima. Então, foi definido aqui que para agronomia são 3 vagas. Ok? Primeira análise a ser feita é esta. E a mesma conta, 6.696 dividido por 7.387 multiplicado por 27. A gente vai achar o índice de 24,494, que é abaixo de 24,5. Então se arredonda para baixo. Então são 24 conselheiros para dividir entre as entidades. Esclarecido esse primeiro passo, vamos para os demais. Dividir o número de vagas por modalidades profissionais. O que é que foi aprovado na comissão? Vamos lá. 3 vagas definidas para agronomia. Vamos analisar as vagas das engenharias. Engenharia civil, 3.865 sócios, profissionais adimplentes até dezembro de 2016. Desses 3.865, se eu dividir isso pelo número total de engenheiros, que é 6.000, voltando aqui, 6.696, e multiplicar por 24, que é o número de profissionais para dividir entre as engenharias, chegamos ao índice de 3.800, chegamos ao índice de 3,85, certo? Eu estou dizendo como é a fórmula de cálculo. A planilha já faz automático e já vem do Confea. Mas para não dizer de onde vem esse número, eu estou explicando didaticamente como é que a conta é feita. Ok? Porque ano passado muita gente ficava cega, joga na planilha, ela vem arrumadinho. Não, a conta é feita dessa forma. Ok? Mesma coisa, número de profissionais kit com anuidade até dezembro de 2016, da área de engenharia elétrica. 1.129. Se eu dividir isso por 6.600 e uns quebrados, que a gente é o número total dos engenheiros, e multiplicar por 24, teremos o índice de 4,047, que arredonda-se para 4. É acima de 0,5, abaixo de 0,5 arredonda para baixo. Acima de 0,5 arredonda-se para cima. Então, 14 civis, 4 eletricistas. Até agora, tranquilo. Engenharia mecânica e metalúrgica foram 814. Dividindo por 6.600 e tanto, multiplicando por 24, temos o índice de 2,92 aproximadamente. Acima de 0,5, arredonda-se para cima, 3. Certo? Engenharia química, 93 profissionais, fazendo o mesmo cálculo, ficou 0,33, então não chegou nem a 0,5, ou seja, não tem profissional, não fez conselheiro. 0. Geominas,
Geominas, 192 profissionais, dividido por 6.600 e tanto, multiplicado por 24. O índice fica 0,68, faz 1. Agrimensura, só apenas 121. Fazendo a mesma conta, ficou o índice de 0,43, que é abaixo de 1. Não era para fazer conselheiro. Só que a resolução diz que, caso haja mandato em curso, que é o caso do conselheiro Lucas, que ele cumpriu apenas o primeiro ano de mandato, ele ainda tem mais 2 mandatos. Desculpa a interrupção, mas tem um Corolla branco e uma TR4 atrapalhando aí no meio do pátio estacionada e pedindo para avisar aqui. Só para voltar. O engenheiro agrimensor não teria vaga no conselho, mas como há um mandato em curso, a resolução garante a continuidade do mandato em curso. Então a gente tem que garantir a continuidade do mandato do conselheiro Lucas, porque ele ainda tem 2 anos. Então ficaria uma vaga. De onde sairia essa vaga? Vai ser debatido aqui ainda, vou mostrar. Segurança do trabalho. Segurança no trabalho. Foi aprovada uma planilha que foi baixado o número de engenheiros de segurança do trabalho, 482. Fazendo as contas, fica 1,7. Ok? Aí, por que foi retirado o resto fracionário de 0,7 de segurança do trabalho e colocado na engenharia de agrimensura e não nas outras? Porque a resolução, vou ler aqui a resolução, estou dizendo o que é que foi feito, deixando bem claro. Um minutinho só para ver qual é o... Subseção 2, artigo 10, parágrafo... Não, artigo 11, subseção 2, artigo 11, parágrafo 3. Vou ler o artigo 11. Quando da realização do cálculo da proporcionalidade e da consequente distribuição de restos fracionários, prevista no inciso 1 do artigo 10, o CREA poderá realizar os seguintes ajustes obedecidos à ordem sequencial a seguir. Primeiro, transferir resto fracionário igual ou menor a 0,5. Não é o caso aí. Transferir resto fracionário igual ou menor a 0,5 entre modalidades. Primeiro entre categoria, segundo entre modalidade. Também não é o caso. Não tem nenhum menor. Terceiro, transferir o menor resto fracionário igual transferir o menor dos restos fracionários, caso seja constatado o resto fracionário maior que 0,5 em todas as modalidades profissionais. Então, aqui cita transferir o menor dos restos fracionários. Essa foi a decisão tomada na comissão. Estou deixando bem claro aqui para a gente ver o passo a passo. Transferir o menor dos restos fracionários, caso seja constatado o resto fracionário maior que 0,5. Então, qual foi o critério para se manter a vaga da engenharia de agrimensura? O resto fracionário da engenharia civil era 13,08. O da engenharia mecânica e metalúrgica era 2,92. O da engenharia de segurança no trabalho foi de 1,72. Então, o menor resto fracionário maior do que 0,5 foi o da segurança no trabalho. Por isso, foi botado esse resto fracionário para a agrimensura, que está aqui na planilha aprovada. Isso. Já está aí, o sistema já dá automaticamente. Mas isso aí eu estou deixando bem claro, o que está na resolução, para caso tenha alguma coisa, já está bem esclarecido aqui. Então, o que foi aprovado na comissão, certo? 14 profissionais, 14 conselheiros para engenharia civil no ano que vem, 4 engenheiros eletricistas, 3 engenheiros mecânicos, nenhum químico, 1 de geominas, 1 de agrimensura
deixando claro que era para manter mandato em curso, não conseguiu índice. 1 de segurança no trabalho e 3 de agronomia. Esse que foi a planilha, foi a divisão das modalidades de engenharia aprovada na comissão, certo? Então tá aqui, ó. Composição do plenário 14, 4, 3, 0, 1, 1, 1, 3. Então, 14 civis, 4 eletricistas, 3 mecânicos, nenhum químico, 1 de geominas, 1 de agrimensura, 1 de segurança no trabalho e 3 de agronomia. Deixando bem claro como é que foi feita a distribuição das vagas, vamos para a distribuição das vagas por entidade de classe. Vou dar um zoom aqui. Cada entidade mandou uma relação de associados com uma quantidade de fichas de associados. Dentre a chegada dessas fichas e o filtro que foi feito dentro do sistema do CREA, foi aprovado o que passou no filtro do CREA e o que constavam nas fichas. Então, o sindicato mandou uma relação com mais de 500 e tantos associados com 552 fichas. Foi feito o filtro e foi aprovado o que o Sindicato dos Engenheiros encaminhou. Certo? A SEAGRA mandou uma ficha em número de associados igual a 259. Foi aprovado o número de fichas e de associados que bateram e que passaram no sistema do CREA, exatamente 259 para a SEAGRA. O clube mandou, se eu não me engano, uma lista com 700 e algum tanto sócios, com mais 700 e tantas fichas. O mesmo número de sócios, eu não estou aqui. Foi passado o pente fino no sistema do CREA, e o que bateu ficha com sócio e que estava no CREA baixou para 439. Certo? A APREL mandou os fichas de relação de associados que estavam kits com anuidades até dezembro de 2016 e bateu 659. Então, esse foram o número de associados por entidades de classe que foram aprovados na comissão. Certo? Foram aprovados na comissão esse número de associados. Ok? Então, vamos lá. As contas. Voltando aqui para a gente passo a passo, certo? Vamos lá. Número total de entre as entidades de engenheiros civis mandados na relação, 680, está aqui embaixo, que estavam em todas as entidades. Desses 680, 361 eram do SENGE, 319 do Clube de Engenharia. Então o índice, fazendo a conta, 361 por 680 e multiplicando por 14, que é o número de vagas destinadas aos engenheiros civis, temos o índice do SENGE 7,43 e o índice do Clube 6,56, conforme a resolução. O resto fracionário acima de 0,5, as redondas para cima. Então ficaram 7 vagas para o Clube de Engenharia, 7 vagas para o Sindicato dos Engenheiros no quesito de Engenharia Civil, sendo 5 são mandato em curso de cada uma das entidades e 2 para renovar para cada uma das entidades. Ok?
Vamos lá. Engenheiro eletricista. Total de 748 engenheiros eletricistas mandados nas relações. 45, me desculpem, do SENGE. 44 do clube. 659 da APREL. Então ficamos com os índices 0,241 para o SENGE, 0,235 para o clube e 3,52 para a APREL. Ou seja, acima de 0,5, arredondas para cima, 4 engenheiros eletricistas. Sendo 2 com mandato em curso e 2 para renovar no próximo ano. Mecânica e metalúrgica. Mecânica e metalúrgica. 44 fichas de engenheiros mecânicos e metalúrgicos dentro das relações encaminhadas pelas entidades de classe. 26 do SENGE e 18 do clube. Ficaram 1,77 para o SENGE e 1,22 para o clube de engenharia. O que dá uma vaga para o clube e 2 vagas para o SENGE. No caso, o clube tem uma vaga em curso, o SENGE tem uma vaga em curso e uma vaga para tomar posse no próximo ano. Engenharia química, não vou comentar que não tem índice. Geominas, 9 sócios do SENGE, 7 do clube, de um total de 16. 0,56 o índice do SENGE, 0,43 o índice do clube, o que dá uma vaga para o SENGE, que é um mandato em curso. Ok? Agrimensura. Agrimensura. 4 sócios do SENGE, 3 do clube, do total de 7. 0,57 do SENGE, 0,43 do clube, vaga do SENGE e mandato em curso. Ok? Segurança no trabalho. 30, no total de 63, 31 no SENGE e 32 no clube, 0,492 para o SENGE, 0,508 para o clube e a vaga para o clube de engenharia, que não é mandato em curso, é para renovar. Agronomia. Do total de 349, 75 do SENGE, 259 da SEAGRA, 15 do Clube de Engenharia. O índice ficou 0,645 para o Sindicato dos Engenheiros, 2,226 para o SEAGRA. Então, segundo a resolução, o que passa de 0,5 arredonda para cima, o que é abaixo de 0,5 arredonda para baixo. Então, são 2 vagas para o SEAGRA e uma para o SENGE. Sendo que no caso é mandato em curso nas 3 vagas. Que seria o caso do SENGE, não deu posse, não teve posse da vaga da SEAGRA do SENGE, mas é mandato em curso. Teria uma vaga aqui. Então, resumindo aqui, a composição da plenária para o próximo ano, por entidade. Sindicato dos Engenheiros, são 12 vagas, 9 com mandato em curso e 3 para renovar. SEAGRA, são 2 vagas e as 2 estão com mandato em curso. APREL, não, APREL não, desculpem, Clube de Engenharia, 9 vagas,
6 em curso e 3 para renovar. E para finalizar a PREL, 4 vagas, 2 em curso e 2 para renovar. O total de 27 conselheiros. 19 vagas em curso e 8 para renovar. Então, pessoal, está aqui para mostrar o que foi feito na resolução, na comissão do texto, o que foi mostrado. Tentei mostrar aqui da forma mais didática possível, mostrando como é que se faz a conta, não só jogando em planilha. E dizer também que a comissão do texto foi bastante plural. Ela teve representante de todas as entidades. Inclusive com afastamento, quando se afastava representante de entidade, a gente convocava o suplente que tivesse na relação da comissão. Então, ela foi aprovada na sexta-feira antes da plenária, por maioria, com votos favoráveis, e 3 votos favoráveis e um contrário por algum questionamento, alguma argumentação. Mas vou colocar aqui: foram para a comissão do texto e participaram, foram convocados eu como coordenador, Geiso como representante da PREL, Reinaldo Facão foi convocado e de última hora não pôde ir, infelizmente. O Cid Carlos do Senge já foi, e o Cristóvão, que também fazia parte da suplência, e foi aprovado por maioria de 3 votos a 1, com o voto contrário do colega Cristóvão, por alguma dubiedade que ele tinha achado em algum índice de referência aí à segurança no trabalho. Mas é isso aí, essa foi a planilha que foi aprovada e foi de forma didática aqui apresentada a vocês. Está exposto aí, presidente, para mais qualquer comentário que esteja. Diante da explanação do conselheiro Vitor, vamos botar em discussão. Reinaldo pediu a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Primeiro, gostaria de registrar que essa minha ausência foi devido à mudança de dia da reunião. Programada a reunião na reunião anterior, e em função disso ficou minha agenda resolvida, só que fui convocado a trabalho no dia que foi antecipado. Essa foi a justificativa da minha ausência. Um outro elemento que eu gostaria de colocar é o seguinte, presidente: eu acho que fica muito claro nesse processo todo que nós que somos aqui representantes das nossas entidades precisamos urgentemente voltar os olhos para as nossas entidades. Senão a gente se prejudica mesmo. Eu estou colocando pelo caso claro da agronomia. A nossa SEAGRA tem sido extremamente dolorosa as gestões que têm passado por lá, e isso cria um problema sério num momento desse, porque se a legislação estabelece que um dos elementos extremamente necessário para essa contagem seja o número de profissionais em dia com o CREA, e a sua entidade não tem um trabalho de acompanhamento dos profissionais, de valorização, de articulação com ele, você tem como consequência a diminuição de representatividade aqui dentro. E a SEAGRA sofre, nesse momento, a perda de uma vaga. Em função disso, nosso número de profissionais, agora com essa nova gestão, já tem significado aumento desse quantitativo, mas leva a nossa representação aqui dentro do plenário
ser diminuída. Você tem 4 vagas, passa a ter 3. Então, muitas vezes a gente esquece que a nossa entidade é o instrumento principal do nosso caminho aqui para a CREA, para a Confia, e não damos devido valor e a devida importância ao nosso trabalho de valorização dos nossos profissionais através das nossas entidades. Então fica aí mais uma vez claramente mostrado para que todos nós possamos pensar um pouco mais nesse processo, né, da vida nas entidades, do acompanhamento, da valorização desse profissional, da importância do sistema dela todo, se você tem uma entidade que não está funcionando. Uma entidade que não estimula, né, esse processo de vida dentro da entidade, você tem como consequência também o afastamento do profissional do sistema. E mais uma vez, presidente, eu gostaria de deixar aqui muito claro, eu deixei isso lá no plenário do Confea, e gostaria de deixar mais uma vez aqui dentro do plenário do CREA. O que eu vou colocar causou para nós o encaminhamento de uma proposta da CC Agro, na reunião nacional que tivemos aqui para o Confea. O sistema CREA precisa urgentemente contratar profissionais da categoria para a fiscalização. A fiscalização ainda não é dada a ela a prioridade que deve ter no sistema. Ela precisa ser realmente prioridade, com condições de trabalho, com profissionais da área específica. No caso nosso, que a Alagoas não tem profissional da engenharia agronômica, precisa ter urgente. Fica aí mais uma vez esse registro. Não é questão de você estar trabalhando em causa própria, é questão do profissional mesmo. É ele que conhece a questão do dia a dia, a questão do que precisa, do que não precisa, do que deve ou não deve ser feito no campo e na vida do profissional ligado à sociedade. Então, não adianta estar simplesmente com concurso para nível médio na fiscalização. Tem que ser nível superior e da área específica para compor a fiscalização. Ou a gente faz isso, ou a gente não consegue mudar a cara do nosso sistema, tanto do CREA como do Confea. Então, essa proposta nós já encaminhamos para o Confea. O presidente já sabe, que eu já coloquei para ele aqui, e você hoje é o presidente, fica aqui mais uma vez esse lembrete para que a gente pense urgente. Se hoje o Confea, através do Prodesul, está repassando mais recurso para a fiscalização nos estados que têm esse aporte financeiro à sua disposição, que a gente tenha no nosso planejamento interno a contratação desse profissional através de um concurso, para que a gente possa melhorar. E melhorando isso, nós teremos os nossos profissionais em dia e atuando, acompanhado e fiscalizado pelo sistema. Lamento muito que a SEAGRA perca a sua vaga, mas não posso em nenhum momento transferir isso a ninguém, e sim a própria entidade por estar na situação que se encontra. Graças a Deus hoje começa a melhorar, mas o CREA precisa fazer esse concurso urgente para um profissional da engenharia agronômica fazer parte do quadro profissional da fiscalização. Isso para os demais também, eu acho que deve ser a mesma coisa. Obrigado. O Messias pediu antes de você, Ailton. Um momento aqui. Você tem alguma coisa para falar, Ailton? Tem que ser dado o parecer. Tem que ser o parecer. A gente vai se reunir e vai homologar ou não, ainda hoje. Está dizendo aqui no regulamento. Só a questão de encaminhamento. Peço ao Messias que ele suspenda o pedido de vista, deixe o comentário em aberto, em seguida você faz o pedido de vista, porque alguns colegas gostariam de pronunciar antes do pedido de vista. Era isso, Reinaldo. Tudo bem, tudo bem. Eu ia fazer, ia pedir de vista depois de ouvir todos os conselheiros. Pode. Eu acho que, em verdade, é o seguinte, não poderia jamais deixar que as pessoas falem, porque o pedido de vista é justamente isso. A pessoa ainda não tem convencimento nos autos. Então é importante, mas a intenção do Messias não foi sobrestar, não, muito pelo contrário. Agora, eu aproveito o ensejo, não vou nem tomar. O trabalho da comissão foi muito didático. Agora, o que eu senti é o seguinte: a profundidade e a consequência que pode ensejar
o texto, é tão importante que se fazia necessário distribuir memorial. Ou seja, a comissão deveria ter memorial, distribuir memorial para que a gente pudesse. E também, ao final, permita-me, faltou, quer dizer, o memorial é importante porque, inclusive, a gente ia acompanhando, porque desde o início é matéria vinculada. Ou seja, não faz juízo de valor de maneira nenhuma, mesmo porque esses acréscimos, já a própria planilha do CREA faz isso, não estou diminuindo de maneira nenhuma, mas precisa memorial. Outra coisa também, ao final, era importante, quer dizer, também cotejar duas colunas, o que são hoje as entidades, por exemplo, o CREA, o sindicato, tantos, e hoje, tanto para que a gente pudesse ficar, se aumentou, se diminuiu, quer dizer, ao final ficou faltando isso, entendeu? Outra coisa também que se faz necessário, se tocou no início, eu não estou me arvorando uma questão de ordem, eu me arvorei da questão de ordem para comentar, mas aí, vocês permitiram, não posso fazer nada. Aí é o seguinte, outra coisa, falou do início que kits com CREA, mas o binômio não é só kits com CREA, o binômio é CREA e entidade. Aí... É só o CREA, já. Efetivo, não fala que tem que estar quito com a entidade. Dá licença, permita-me. Eu não estou aí onde está. Você, aí onde fica? A questão de interpretação. A literalidade, eu sei, mas esqueça, você procure ver o que é que ele qualifica como sócio efetivo. Sócio efetivo, na verdade, não é o que é do CREA, não. A qualificação de efetividade é aquele que pode votar e pode ser votado na entidade. Então, o sócio... Foi encaminhado a todas as entidades, foi encaminhado a todas as entidades um ofício para perguntando se, dentro daquela relação, todos os sócios eram efetivos e podiam votar e ser votados. Todas as entidades responderam que sim. Então... Sim, mas é isso que eu digo. Quer dizer, não é aquele que é efetivo. Então, justamente isso, o entendimento que eu tenho, que a pessoa, quer dizer, ou seja, o modus operandi, é uma mera operação aritmética, mas precisa ser juntado isso, porque é o seguinte, o que eu fui sabedor, não estou, quer dizer, que foi mandado pelo sindicato, foi encaminhado um expediente com a relação de vários profissionais, onde tinha SENGE e Clube de Engenharia. Está datado do dia 3, e dizendo que deveria ser respondido no dia subsequente, dia 4. Na verdade, eu desconheço, tem que estar nos autos, que o CREA respondeu, o sindicato respondeu. Então, como o coordenador está dizendo que todos responderam, aí era importante, porque tal história, a questão aritmética, não tem dúvida não, que é simplesmente aritmética, é como bota no Excel, aí automaticamente precisa ver se está acolhido, porque na verdade é o seguinte, o fato de clube não respondeu, sindicato não respondeu, isso aí prejudicou um pré-requisito para se continuar. É só isso. Eu só queria, complementando como foi citada a comissão, antes de mais comentários, só complementando o que o Digerson falou. Todas as entidades foram oficiadas e responderam que a relação encaminhada eram sócios efetivos que poderiam votar e ser votados. Primeiro ponto. Segundo ponto, todas as entidades tiveram representantes dentro da comissão. Não foi nada obscuro. Todas. Não, desculpa, Digerson. Deixa eu terminar. Então, com toda vênia, eu discordo quando o Digerson diz que não foi encaminhada, as entidades, não sei o que, tem que mandar relatório. Todas as entidades têm um representante na comissão. Então, a gente já faz isso para o representante da entidade na comissão dizer para a sua entidade o que se está passando na comissão. Não é para ficar obscuro, não. Então, se o representante de entidade A ou B ou C não pega o que está dito dentro da comissão, que ele faz parte, ele é membro, e passa para discutir com a sua entidade, então isso é problema interno da entidade. Um momento. Se a entidade,
se manifestou dizendo que estava efetivo, podiam votar e ser votado, já perdeu o objeto, já pode prosseguir, que isso aí não tem mais nada a ver. Não, a outra coisa que eu estou discutindo é a questão de ser mandado antes ou não. Então, todos os representantes, toda a comissão teve representante da entidade. Então, dada a importância do texto, acredita-se que toda presidente ou representante da entidade está atento ao que está acontecendo no texto. Foi muito democrática essa comissão ao permitir, não, ao fazer com que tenha representante de todas as entidades dentro da comissão. Justamente para dizer que um fechou a porta para o outro e fez um enroladinho lá dentro. Não. Tinha representante de todas as entidades dentro da comissão. Então, na minha concepção, não procedo, com toda a desculpa, me perdoe o... Ô, Vitor, é questão de ordem. Eu não estou dizendo nada disso, não. Eu disse que era necessário verificar isso. Quando, na sua fala, disse que consta um documento, o presidente já disse. Perdeu o objeto. Já perdeu o objeto, mas não é questão de obscuridade, não, é um checklist. E outra coisa, não prospera a assertiva. Agora eu vou explicar. Quando você invoca que a comissão tem um representante da entidade, isso aí foi uma liberalidade do plenário, mas isso não é suficiente para exonerar da obrigatoriedade da resolução. A resolução diz que a entidade tem que mandar. Então, se a entidade não consta aí, que a entidade diz, como você disse, que mandou o ofício dizendo que está correto, o fato, se não tiver isso, é um vício. Por quê? Porque o fato de ter da comissão ter cada um representante, mas já foi entregue, não tem mais, não tem o vício. Eu sei, mas é isso que eu estou dizendo, não estou polemizando não. No momento que o presidente disse, se existe esse documento, eu não estou criticando não, só isso, acabou. Pronto. Um checklist. Ok. Então, se está entendido, ok. Primeiro, o Cristóvão. Bem, Eita, desculpe, Cristóvão. Primeiro o Castanha. pois não. Eu tinha esquecido já. Tem gente que não sabe o que é Ailton mesmo, não. Pode ficar à vontade como Castanha. Presidente, eu queria comentar, na mesma linha do comentário do Reinaldo. Preocupa bastante essa situação nossa de sindicato, de CREA, do nosso conselho, a questão da participação nossa. Eu tenho um exemplo que o nosso presidente é afastado, licenciado da CAU. Tivemos com a Universidade Federal de Alagoas, que só no departamento que eu ministro aula, nós temos 78 profissionais. Todos eles ministram aulas de matérias correlatas à agronomia. Então, necessariamente, eles têm que ter o registro no conselho. E se você chegar do Centro de Ciência Agrária e nominar todos, de Gerson, você não chega a 15. Não chega a 15. Porque existe uma resolução do tempo do Lula, que foi assim, que já foi revogada. Mas a turma não faz. A turma de engenharia, Eduardo está aqui do lado nosso, é sério. Se o departamento que ele faz parte, do centro que ele faz parte, se ele fizer um checklist, ele vai ver que, no mínimo, 60% dos profissionais da engenharia não tem CREA, não é registrado no conselho. Isso é uma coisa que o presidente licenciado já está trabalhando. Nós fomos à universidade, fomos à reitora para ver se consegue fazer isso. Ver se ele consegue. Isso eu estou falando de uma classe só, que é professor, que é a universidade. Nós temos N universidades aqui no estado de Alagoas que tem registro no CREA, como entidade de ensino, dá os cursos que nós aprovamos na comissão de ensino, de atribuição de ensino e atribuição profissional. Nós temos N universidades que tem cursos que são necessariamente daqui do nosso sistema de CREA, como FEA-CREA, e nós só estamos aqui no plenário 2 universidades representadas, a UFAL e o SESMAC. Então nós precisamos mesmo trabalhar isso para ver se a gente consegue ver, se a gente consegue colocar as nossas universidades, a nossa profissão como parte integrante da sociedade. Isso aqui é a casa da engenharia, isso aqui é o que resolve meio mundo de coisa que está correndo por aí afora. Aqui é quem resolve isso aí.
Então nós temos que ser sérios nesse sentido. E eu queria aproveitar para parabenizar o Jason pela ascensão que ele teve. Se você chegar há 2 anos atrás e ver a planilha que existe nos arquivos nossos do CREA, a planilha que teve da APREL, você vai ver que era bem abaixo do que 600 profissionais que ele colocou aqui, registrados, kits com a entidade de classe e kits com o sistema CREA. Parabéns, Geijo, gostei do trabalho e espero que você traga todos os outros que ainda faltam para o sistema. Eu quero que o ano que vem você traga para cá, para o sistema, todos... Como é? Certo. Todos os profissionais registrados no CREA da engenharia elétrica sejam membros da APREL. Essa é a ideia. Falava agora com o Cristóvão. Bem, boa noite a todos. Eu acredito que a minha fala, ela se dá pela seguinte situação. Nós fizemos parte da comissão e entendemos, tanto que o Vitor mesmo comentou, ressaltou, que a segurança do trabalho, através, vamos dizer assim, de uma certa forma, recuperação, teria direito a mais uma vaga para se manter com as 2 vagas que existem hoje no Conselho. E nós fazemos parte da Câmara Mista, né? Eu estou saindo esse ano, o Marcos, meu companheiro, só que é do Senge, está saindo também. Então nós não estamos buscando vagas para nós. E a ideia, pela situação de ter ficado a necessidade de se passar a vaga para a agrimensura pelo mandato em curso, a minha proposta para o plenário seria que, em comum acordo com o pessoal da mecânica, eu conversei com o pessoal da mecânica, e que o resto fracionário da mecânica, que adquiriu uma vaga por direito, claro, não está em questão isso, ela fosse dividida com a segurança do trabalho e se manteriam as 2 vagas da segurança do trabalho e 2 vagas de mecânica na Câmara existente, que é a Câmara Mista, né, com o comando da mecânica, certo? E essa é a minha proposta. E eu tenho o entendimento que a segurança do trabalho vem perdendo muito espaço nos CREAs, infelizmente, e eu quero pelo menos deixar, com o apoio de vocês, todos os conselheiros, que a segurança do trabalho se mantenha viva no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Alagoas. Tá? Então, meu pedido é esse daí. Obrigado. Marcos, com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a comissão pelo brilhante trabalho realizado e apresentado. A maneira didática como foi feita esse ano não aconteceu até agora em vez nenhuma, que eu estou aqui há alguns anos nesse CREA. É a primeira vez que tem uma apresentação didática da maneira. Eu estou me despedindo do CREA agora, no final deste ano. Eu não voltarei mais. Mesmo depois dos 3 anos de afastamento, eu não mais voltarei. É decisão pessoal minha de não mais participar. Mas eu gosto de dizer o seguinte, a nossa preocupação, Vitor, não é a apresentação que foi feita daquilo que chegou nas suas mãos. Chegou na sua mão um número. Você discorreu isso dentro da planilha, tudo bem. O que nos causa muita preocupação, todas as vezes, é exatamente o que chegou na tua mão, no presidente da comissão da renovação do terço. É em cima disso que a nossa preocupação não é de hoje, é de há muito tempo. E nunca foi explicado de maneira como deva ser explicado o material que chegou na mão da comissão para fazer o trabalho. É por isso que nós temos muitas dúvidas, não de hoje, mas de muito tempo temos dúvidas quanto a isso. Eu aplaudo a maneira como vocês apresentaram, fizeram um trabalho democraticamente dentro da empresa, da comissão, as entidades todas representadas. Parabéns a vocês. Eu gostaria também aqui, presidente, aproveitar para parabenizar o trabalho da APREL. A gente tem muito que aprender com o que o pessoal da APREL tem feito para
para trazer os seus profissionais para dentro da entidade. Nós temos uma entidade hoje no Sindicato de Engenheiros que tem quase 3.000 inscritos. Aptos não são todos, porque a maioria não está nem quito com o CREA, nem quito com o sindicato. Se bem que é necessário que o nosso estatuto desse que o profissional, por exemplo, do Estado de Alagoas, o Estado não repassa os recursos recolhidos dos engenheiros do Estado, dos profissionais do Estado, há mais de 15 anos. Que nós entramos com processo administrativo da Secretaria da Fazenda e esse dinheiro não chega ao sindicato. A última conta que eu fiz com a Rosa Tenório estava dando 6.700.000 reais. É o que o Estado deve ao sindicato de engenheiros de tirar do salário de apropriação indébita. É uma coisa que nós precisamos trabalhar com isso. Isso é um recurso que o sindicato está deixando de recebê-lo. E é uma coisa que nós não temos condição de dizer que o cidadão está apto com o sindicato, porque realmente ele não está pagando. Ele é recolhido, mas não foi colocado na conta do sindicato. Então, automaticamente, para o sindicato, ele está inadimplente. É uma coisa que nós precisamos também no sindicato, as outras entidades também. O SEAGRA também tem essa mesma situação. Retiram do salário do profissional e não repassam para as entidades. Nós somos 3.600 e tantos associados no sindicato, só temos aptos 560 e alguma coisa. Se bem que, você imagina, e esse é o pessoal que é recolhido e não é repassado, não somente no Estado, como também da União e algumas empresas públicas do governo federal, estadual e municipal. Eu queria agradecer isso, dizer o Vitor aqui, parabéns a vocês. Agora, a nossa preocupação sempre foi antes do material chegar à tua mão. A nossa preocupação sempre foi essa e continua sendo essa a preocupação nossa. Parabéns a vocês. Alguém mais quer a palavra? Bom, de acordo com o artigo 27, parágrafo 4º do regimento, numa sessão extraordinária, os processos pedido vistas têm que ser analisados e ser votado na mesma sessão. Então, já pedi para ele buscar o processo. Vou dar 30 minutos ao Messias para ele analisar os autos e, aproveitando, enquanto o processo não chega, tem aqui também que fazer um esclarecimento para conhecimento de vocês que o José Ailton, ele pediu afastamento da comissão eleitoral em virtude de estar fazendo parte da campanha de um candidato ao Confeia. Então ele está se afastando aqui, que ele juntou a documentação aqui, que está fazendo parte da comissão Norte e Nordeste da campanha do candidato a presidente do Confeia, a partir do dia 15 do 8. Então ele pediu afastamento. Com isso, assumiu a sua vaga o primeiro suplente, que foi o Marcelo Daniel, desculpe. Marcelo Daniel assumiu no lugar do Ailton. Então estamos só aguardando aqui o processo para fazer uma paralisação. Senhor presidente, para essa análise. Questão de ordem, senhor presidente. Foi anotado a sugestão para dar inclusão, no caso da mudança que eu pedi? Pronto, beleza. Obrigado. Não, tudo bem, então. De valor. Ó. Artigo 3. Ou artigo 11, a linha 3 aqui. Quando da realização do cálculo da proporcionalidade e da consequente distribuição dos restos fracionários, por favor, colega que quer prestar atenção aqui, que eu estou redigindo aqui, estou lendo. Poderá realizar os seguintes ajustes, obedecida a ordem sequencial. Primeiro,
transferir resto fracionário igual ou menor que 0,5 entre categorias. Não é o caso. O resto fracionário aí é maior do que 0,5. Certo? Segundo, não, é maior. 0,7 e 0,9. É 2,9 e outro é 1,7. Se o 0,9 da mecânica for distribuído entre a segurança do trabalho e a agrimensura, a coisa fica do jeito que está. Você não está entendendo. Não é integralmente para um só. Não, o resto fracionário da mecânica seria distribuído para a segurança do trabalho e para a agrimensura. Eu só estou botando aqui, eu estou lendo a resolução. Não, resolução 1071. Resolução 1071, artigo 11. Aí, peraí, só vou ler, eu não estou dando juízo de valor, estou lendo, estou interpretando aqui, certo? Transferir resto fracionário igual ou menor que 0,5. Ô Vitor, comece lendo o artigo, o 11, o que ele diz. O artigo 11. Quando da realização do cálculo da proporcionalidade e da consequente distribuição dos restos fracionários, prevista no inciso 1 do artigo 10, o CREA poderá realizar os seguintes ajustes, obedecida a ordem sequencial a seguir, certo? Resto fracionário é o que excede a qualquer unidade. Isso é resto fracionário. Transferir resto fracionário igual ou menor que 0,5 entre categorias. Não é o caso, no meu ponto de vista aqui. Transferir resto fracionário igual ou menor que 0,5 entre modalidades profissionais da mesma categoria. Também não é o caso aqui. Transferir, agora aqui, estou deixando bem claro, transferir o menor dos restos fracionários, caso seja constatado resto fracionário maior que 0,5. Caso seja constatado resto fracionário maior que 0,5, ou seja, o que tiver acima de 0,5. Então, é transferir o menor dos restos fracionários, caso seja constatado o resto fracionário maior, em todas as modalidades profissionais. Está citada a resolução. Parágrafo único, por favor. Parágrafo único. Somente será admitida a transferência de número inteiro entre modalidades profissionais pertencentes a uma mesma categoria, com a finalidade de garantir a representação mínima de entidade de classe que possua associados de uma única modalidade profissional. Se for para garantir um. No caso, por exemplo, a SEAGRA tinha direito à vaga, é uniprofissional, e se ela não tivesse, pelo que eu estou entendendo aqui, se ela não tivesse índice, teria que ganhar a representatividade mínima. No caso de uma entidade nova, que não tenha índice, que se inscrever, ela tem que garantir a representatividade mínima de 1, que não é o caso aqui. Pronto, está lido aí para o plenário analisar. Pronto, e diante daí da leitura do Vitor, alguém quer se manifestar, quer dizer alguma coisa? Sim. Olha, nada, presidente, nada impede que esse resto fracionário seja subdividido para as duas categorias. Entendeu? Isso aí na resolução não prevê nenhuma vamos dizer assim, nenhum impedimento e nem fala contrário a isso daí. Então o resto fracionário da mecânica seria dividido para a segurança do trabalho e para a agrimensura, para que se mantivesse a vaga em mandato da agrimensura e a segurança do trabalho se mantivesse com duas vagas igualmente à mecânica. Então a ideia é essa. Se tiver alguma coisa na resolução que diga que não pode ser subdividido entre duas, eu até me calo, mas pelo que o Vitor leu, não tem nada dizendo sobre isso. Então é factível a sugestão. Ô Vitor, já que o Vitor foi citado, tem alguma coisa também que diga que é para subdividir, Vitor? Não, nem para dividir. Presidente, eu participei da comissão e no dia desse detalhe aí que o Cristóvão falou, pelos índices, a engenharia mecânica ela estava 2,9 e uns quebrados, estava mais próximo de 3. E
segurança do trabalho está 1,7. Aí a gente optou, dentro de um raciocínio lógico, que como o 2,9 centímetros quebrado estava mais próximo de 3, obedecendo os cálculos, é lógico que a gente ficasse com a engenharia mecânica. O raciocínio foi esse, entendeu? Então, a votação até dos 3-1 foi que todos concordaram que deveria ficar a engenharia mecânica com 3. Eu não estou sendo aqui contrário, nem colocando impasse na solicitação do Cristóvão. Estou apenas só esclarecendo. Feito na comissão, não foi feito nada para prejudicar ninguém, nem nenhuma modalidade, nem categoria. A única coisa que eu falei foi que eu segui a minha interpretação no dia da resolução, ou no dia da reunião da comissão, eu segui a minha interpretação aqui. Só. Aí não estou tirando agora juízo de valor, só li ipsilito o que tem na resolução. Entendimento aí, só tem uma coisa a ver, que é o caso da entidade, né? Eu acho que é um caso particular que tem que ser visto separado, porque vai ficar em que entidade esses restos negociados? Não. Foi feita a simulação também, mesmo passando o resto fracionário. No caso dele. Não, no caso dele. Só para esclarecer. Essa vaga seria de engenharia de segurança do SENGE ou engenharia mecânica do SENGE. Então a vaga é do sindicato de todo jeito. Exato. A briga, eu não estou brigando aqui pela entidade, eu estou brigando pela segurança do trabalho, tá? A minha reivindicação é para manter a engenharia de segurança do trabalho viva no CREA de Alagoas. Não é por entidade. Eu estou lutando, inclusive, para que a vaga do SENGE permaneça, tá? No ano que vem. Porque a distribuição leva em conta tudo isso. Pessoal, vou botar aqui no quadro, só para ficar mais claro. A proposta é a seguinte. Questão de ordem, Vitor. Questão de ordem. Você já repetiu isso aí várias vezes. A questão não está aí. Não, a questão não está aí. A questão é assim, é bem clara. O presidente, inclusive, perguntou: é factível a divisão do resto fracionário? Eu não estou dizendo que é factível ou não. Questão de ordem, por gentileza. É possível fazer, é passível de votação a minha sugestão? Sim ou não? Essa foi a indagação do presidente. Essa questão aí, você já explicou e atacou firmemente várias vezes a mesma coisa. Não está em questão isso. A parte matemática da coisa não está em questão. O que está em questão aqui é o bom senso e o entendimento de que o resto fracionário da mecânica, em comum acordo, inclusive com o pessoal da mecânica, ele pode ser subdividido entre a engenharia de segurança do trabalho e a agrimensura, para se manter a vaga da agrimensura e também para se manter a vaga da segurança do trabalho. Foi apenas, esse o caso. Pronto. É possível? Sim. Eu não vou falar se é possível ou não. Eu só estou falando aqui. A resolução só cita isso. Ela não disse pode ou não pode. Ela disse que não pode? Isso. Ela disse que não pode, também não disse que pode. Pronto, então se ela não fala que não pode... Em questão de legislação, se ela não cita que pode, você subentende-se. Que pode.
Já expliquei o que tinha que explicar. A decisão é da plenária. O que está se querendo é criar uma regra a mais, além do que está estabelecido pelo CONFEA, é isso? Não corre-se o risco de fazer isso e lá ser barrado, não? Vamos passar a palavra para o Marcelo Daniel. Presidente, demais colegas conselheiros, quero primeiro parabenizar a comissão. Eu acho que as comissões formadas pelos conselheiros pela plenária, eles são exatamente para realizar trabalhos para facilitar que a plenária possa julgar e possa ser conduzida. Então, eu parabenizo o trabalho da comissão, trabalho muito bem feito. Eu até sigo as palavras do Parreco, porque por várias vezes assisti aqui debates duvidosos que não chegava a um resultado, nem uma explicação, e hoje nós tivemos uma apresentação didática. Quero parabenizar a APREL, porque eu acompanho a APREL há muitos anos, e a dificuldade, anos atrás, dela conseguir número de engenheiros eletricistas para ter vaga. Eu me lembro de quando começou a primeira vaga de engenheiro eletricista aqui no plenário do CREA, há muitos anos atrás, e foi gradativamente crescendo, e hoje está mostrando capacidade em duplicar o número dos seus representantes, e a tendência é crescer muito mais, porque pela forma como está sendo conduzida, vamos chegar num determinado patamar que realmente mereça os profissionais da engenharia elétrica, embora a Universidade de Alagoas não tenha um curso de engenharia elétrica ainda. Mas está em vias de, viu? Está aí no meio do caminho. Bom, mas na verdade, presidente, eu quero dizer o seguinte: quando o Conselho Federal baixa uma resolução e, além da resolução, ela formaliza uma planilha para que a comissão do texto faça seus cálculos, monte a sua planilha, ela está dizendo muito claro que vai seguir aquilo a rigor. Porque não é a plenária do Conselho Federal que vai decidir, a última palavra é dela, mas na verdade ela vai ouvir os assessores. Nós podemos aprovar aqui um acordo, mas quando chegar no plenário, lá antes do plenário do CONFEA, que for passar pela análise do pessoal que chega e encaminha o processo para o plenário, ele vai seguir à risca a resolução e a planilha. Quer dizer, se qualquer coisa que seja feita de alterar, vai ser barrado automaticamente, como já foi no passado. Não é a primeira vez, não. Já houve fatos anteriores que chegou no plenário do CONFEA e foi aquilo que estava na planilha, e ponto final, não adianta. Eu acho justíssima a proposta do Cristóvão, porque é importante que o engenheiro de segurança do trabalho tenha seu espaço, quanto mais da forma como também os engenheiros eletricistas, eu acho importante. Mas, no momento, nós temos que seguir a risca, o que está na resolução. E o que o cálculo é feito, não porque você faz a ponta do lápis ou na sua máquina de calcular, mas o que a própria planilha já dá o resultado. Então, eu já me antecipo minha posição, seguindo o voto da comissão. Eu voto pela comissão, porque eu acho que é o caminho mais correto e rápido de resolver esse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o prazo dos 30 minutos e quando votar a gente abre a votação. Então dando... Presidente. Pois não, Ferreira, pode falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o posicionamento do Reinaldo com relação a como deve ser procedido ou como os presidentes de entidade, os dirigentes de entidade
devam proceder para que os associados dê um retorno, tá? Quando a gente se associa a um clube, a uma entidade qualquer, a gente paga, está indo para lá porque quer uma representatividade, quer tornar isso forte. Quando isso ocorre, está aí o exemplo da APREL, do Geiso. Por que é que a APREL está crescendo? Por que é que ela está tendo uma representatividade? Ele não tem os olhos verdes para estar ganhando isso à toa. Ele deve estar fazendo um trabalho em prol da categoria dele. E por isso eu quero parabenizá-lo e que você tenha bem mais representantes aqui na entidade. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Com relação à exposição da comissão, eu acho que eu já tive aqui por outras vezes, como teve o companheiro de Gerson, já fui conselheiro outras vezes e eu nunca vi assim um trabalho desenvolvido pela comissão do terço, sem demérito aos outros trabalhos, tão bem explicado, tão bem detalhado quanto esse que ele fez. Criou uma comissão paritária, tá? Ele não fez nada empurrando de barriga abaixo. Tenho certeza que não tentou fazer nenhum arrumadinho, tá? E eu entendo o que o Cristóvão está falando. E eu fiquei aqui matutando como é que ele vai explicar, tá? Tirou daqui e botou ali. Ele é apenas um preenchedor de planilha em cima de um regimento. Se essa escolha está em primeira instância, se ela não sair daqui dentro do critério que ele fez, aí a gente é quem vai ter que decidir se o critério que ele fez, está entendendo, foi o correto ou não. Estamos na primeira instância. Quando chega lá, tá certo? Que o CONFER se pronunciar, mas por que você fez isso dessa maneira? Porque se ganha os agrônomos, alguém perde? É uma pergunta. Perde o mecânico, não é? E por que o mecânico vai perder? Espera aí, ela está perdendo por força de uma resolução. Essa história de quem não proíbe consente. Não, na verdade a mecânica se mantém. Ela estaria ganhando esse ano mais uma vaga. Entendeu? A mecânica. A mecânica. Ela não estaria perdendo nada. Eu estou perguntando, ela deixa de ganhar. Isso. Mas não perdeu. Ô Ferreira. Com esse argumento de você deixou de ganhar, não perdeu, ela está cedendo. Justifique porque você vai ceder. Se você tiver uma argumentação dentro do regimento que você justifique porque ela vai deixar de ganhar, não é perder, ela vai deixar de ganhar, tá certo? Eu concordo. Mas ela não tem. A nossa vaga estava garantida. Aí, como a agrimensura precisa se manter por conta do mandato em curso, aí a vaga, em vez de ser tirada da mecânica que ela iria ganhar, ela foi tirada da segurança do trabalho. Ela tirou de quem estava contrário ao que a resolução diz. Não tem ninguém ali contrário. Tá não está contrário. 0,7, Ferreira, também é 2. Está acima de 1,5. Eu sei que é 2. Eu sei que 0,7 está mais próximo de 1. Está próximo de 1. E 0,9 está mais longe, é? Mas é uma questão se manter na Câmara igualitariamente 2 vagas para cada lado. Só isso. Foi doado dentro de um regimento, Edmar. Isso daqui não é uma escolha sentimental, não. Não é uma escolha de coração, não. Não, é uma opção que eu diria legal.
de se manter a vaga, E se não a vaga for, iria pra mecânica. veja bem, se não for, isso vai cair lá na frente. E aí, Errado não tá. A gente não está fazendo aqui nada Como é? contrário. A no gente próximo não tá. cálculo não, lá no Confeia. Ia pra mecânica. O cálculo dele, se não tiver correto, Viu, ele vai ô, perder Ferreira? lá no Confeia. Ferreira, o cálculo é feito através do sistema que vem de Confreia, foi preenchido. E caso, o que eu vejo, como vocês dizem, não é nada sentimental. O que ocorreu, se não tivesse de se manter a vaga do Lucas, a vaga iria para a mecânica, de todo jeito. Porque ela estava com... A segurança. A vaga é da segurança. Mas a mecânica não está com... Não, a vaga da mecânica é outra história. A vaga da segurança já existe. A partir de 1,5 também eram 2 vagas. Só que aí, como a necessidade de se manter a vaga da agrimensura, se tirou da segurança do trabalho, em vez de tirar da mecânica da segurança do trabalho. Quem tirou? Foi a comissão ou foi o sistema? O entendimento da comissão foi esse, entendeu? Mas é lógico que é passível de uma argumentação e de uma justificativa do plenário. Não tem nada errado. Isso aí vai ser... O que eu estou pedindo não é errado. Presidente. Foi dado vista e vai ser julgado. Presidente, for julgado, vai ser levado o que o Cristóvão está pedindo, que nós já entendemos, é que ele faz uma proposta para que ninguém fique sem a segurança do trabalho. Ele pega aquele fracionário que tem, divide em 2 partes e bota um pedaço para cá, outro para cá. Aí vai ficar com a segurança, ganharia o A dele. É o que não consta na resolução. É que Marcelo falou. A gente aqui aprova a divisão da fração, do fracionário. Aprova. Vai para Brasília, o cara joga todo o dado. A divisão desculpe, Castanha, a divisão, a hipótese da divisão é uma coisa, vamos dizer assim, fictícia. Na verdade, o entendimento correto seria que a gente, o plenário referendasse que essa vaga que seria extra para a mecânica não ficasse com ela esse ano, fosse para a agrimensura, né? E ano que vem, como pelo andar da carruagem, a mecânica vai absorver mais uma vaga de qualquer forma. Está fora da resolução. Entendeu? Não passa. Bem. Vamos aguardar o pedido de vistas. Já está com 7 minutos, tem mais 23 minutos para a gente botar em votação. Eugênio, vamos voltar aqui passou já os 30 minutos. Da carro não adianta não, aí não é seu voto não. Ninguém? Vamos prosseguir a sessão com a palavra Messias, que pediu vista dos autos. O grupo analisou profundamente, deu uma olhada no processo, em todos os processos, e verificamos, tinha uma dúvida, mas foi esclarecida, e o Parreco vai tomar a palavra aí. A nossa preocupação era quanto à formação do número para chegar na tabela. Houve uma modificação da 1019 para 1030, 1070, que não contou mais por entidade. O cidadão é sócio do clube e sócio do sindicato, conta para as 2 entidades para a formação do número. É por conta disso que houve uma aproximação da quantidade de sócios do clube de engenharia para os sindicatos de engenheiros. Porque a gente tinha mais associados nossos e optava mais pelo sindicato. Mas quando o cara estava sócio dos 2, conta para os 2. A nossa preocupação era essa, e isso foi dirimido em questão que nós analisamos aqui de Jaspira. Na verdade, é o seguinte, você vê, a gente que
como até o Ferreira invocou o meu nome também, tal qual ele, das antigas, você observa que o sistema Confraquer evoluiu. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você vai analisar qualquer coisa, não é a literalidade não, é o espírito da coisa. Quando foi relatado aí nós verificamos o seguinte, que faltou um item, mas, em verdade, esse item foi retirado. Você vê que é desarrazoado, desproporcional, porque a 1019, com muita clareza, que tratava isso aí, dizia o seguinte, que é o correto, é lógico. Eu sou engenheiro civil, sou associado ao sindicato. Sou engenheiro civil, sou associado ao clube. Então, só que agora a legislação, aí antes dizia assim, que deveria optar. Então, o que acontece? Hoje, a 1071 só solicita, exige que você opte se você for engenheiro mecânico e engenheiro civil. Aí você opta para qual dos dois você quer ser. Mas para que desarrazoado? De Gerson, ou mais 50 pessoas do Sindicato dos Engenheiros. De Gerson, mas essas mesmas 50 pessoas entra no clube. Quer dizer, é um negócio, por isso que a gente quis ver nesse sentido, para observar realmente, hein? Profissionais, quer dizer, é desarrazoado. Por isso que eu queria ver realmente nos autos, isso aí, não foi para querer. Porque o pessoal tem que ver que isso é um checklist. E ninguém cria nada não, é um checklist. O que nós vamos verificar, porque o que nós vamos ver, os dados fornecidos, porque a colocação desses dados, não tem discussão não, porque é só, inclusive o CONF até manda já a tabela para que você faça isso. Mas a gente queria ver, por exemplo, um item que diz, que digamos que foi dito que que é um dos requisitos, que as entidades digam quais são os sócios efetivos. Ele qualifica sócio efetivo aquele que pode votar e ser votado. Então existe o quê? O binômio. Aquele que primeiro faz um checklist das pessoas que estão quites com CREA. Pô, mas isso não basta. Manda-se para as entidades, para que a entidade diga qual daqueles ali, efetivamente, são sócios efetivos, está em condição de votar e ser votado. Na verdade, em função da exiguidade de tempo, eu verifiquei o seguinte, foi solicitado que está dito no dia 3, foi enviado ao SENGE, pedindo para se colocar no dia 14. Então, na próxima, tem que dar uma certa, porque é um requisito, não é mera formalidade, não. Isso aqui é o direito, é uma autarquia especial, não é mera formalidade, não, é o princípio da legalidade, da taxatividade. Então, o que nós vamos ver não é ir de encontro de maneira nenhuma para verificar, é uma oportunidade que nós temos. E volto a frisar, foi uma exposição correta, tudo. Agora, o que é verdade é o seguinte, a gente vai ver os documentos imputados, só esses documentos. Agora, outra coisa também, diante da verticalidade, tinha que produzir memoriais, nesse sentido, por quê? Para a pessoa ficar acompanhando. Se, na verdade, esses memoriais fosse disponibilizado, isso aqui, quando chegasse aqui, não tinha dificuldade nenhuma, alguém podia ficar chateado porque diminuiu, não sei o quê, mas acontece, é um checklist, é isso que eu tenho que dizer. Agora, o sistema evoluiu, não é ao desfazer a opção. Então, você tanto entra no sindicato, como entra também no SENGE, se você também for de outra entidade, uma associação dos engenheiros, também entra nas três. Isso antes não era permitido, só isso. Bom, diante da análise, a gente pode botar a votação. O presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem. O processo foi feito um pedido de vista. Então, o conselheiro que pediu a vista, ele tem que apresentar um relato por escrito com voto fundamentado. Isso é que faz parte. Não, mas ele tem que apresentar o relato porque houve um pedido de vista. Eu concordo o seguinte, o pedido de vistas, o pedido de vista é o seguinte, é ter vista nos autos, ou seja, olhar os autos, por isso que ele pode pedir vista. Na verdade é o seguinte, aí em seguida, já houve aqui, a gente não pediu pedido de vista, aí você tem que o quê? Que colocar em votação o pedido de vista. Entendeu? Ou seja, e tem prevalência em relação, porque tem duas matérias postas, a inicial e ao pedido de vista. É claro, se o pedido de vista disser que está de acordo, aí na verdade se confunde um com o outro, mas tem que ser, efetivamente, tem que se colocar o pedido de vista. Pronto. O relatório e o voto. Agora, na verdade, é o seguinte, se quiser, por exemplo, permita o seguinte, para não ser mera formalidade, para não atrasar, se não sou eu quem é o ponto de vista dele,
Se ele disser assim, olha, eu vou dizer o seguinte, é por escrito, mas eu vou colocar, então tome por termo. Eu digo o seguinte, que no meu pedido de vista é que não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma alteração que concordo com o que foi posto. Pronto. Aí depois se junta aos autos algo por escrito. Pronto, então exatamente é isso. Mas que fica o relator devendo o pedido de vista. Porque aí deixa correto o encaminhamento. Não, mas tranquilo. O relato tem que acontecer. Mesmo que seja apresentado depois por escrito. Mas se representado depois, consta nos autos que é agora, concomitante, mas que pode. Pronto. Tá bom. Formaliza aí, se formaliza e anexa ao processo. Então vamos à votação. Nesse caso, presidente, tem que ser colocada a minha sugestão em votação primeiro, para depois ser votado o relatório final, não? Então pronto, vamos de Jéssica com a palavra. Veja só, quando eu provoquei o coordenador, no sentido, não estava divulgando favorável ou contra. Foi só porque eu disse assim, olha, foi emitida uma proposta, aí ele tem que se manifestar favorável ou não. Agora, veja só, eu não estou de contra a proposta, mas o coordenador, com muita propriedade, ele mostrou o seguinte, que não seria um ato de vontade do plenário. É o quê? É um checklist, mas é vinculado. E a legislação não permite isso. A resolução não permite isso, é o princípio da taxatividade. Eu digo isso porque, na verdade, quer dizer, vou dar um exemplo próprio. Não é. Eu, quando estava lá no Confia, quantas vezes eu fui relator e a gente anulou. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, se você, não é um ato de vontade, não é o querer, não. Eu me lembro que, digamos que lá de engenharia de segurança em São Paulo, que era o mais ativo, queria uma Câmara, naquela época não podia ver um relato, nós tiramos por quê? Porque só podia ser por modalidade, não podia ser por especialidade. Então, o engenheiro de segurança tinha jeito de segurança medonha, e realmente era uma pujança em São Paulo. Mas não tinha assento no conselho, porque naquela época não era um curso de graduação, por isso que não podia ter assento. Então, eu acho que, veja bem o seguinte, eu acho que, na medida em que o coordenador diz que essa proposta, digamos, tem um vício da ilegalidade, está bem de ilegalidade, aí, se for o caso, pode solicitar ao assessor jurídico, se estiver presente, se em verdade a colocação é ilegal ou não, porque ninguém se pode colocar, digamos, não é um ato discricionário, não. O ato discricionário, você leva em consideração a oportunidade e a conveniência. É um ato vinculado à legislação. Se colocar em votação algo que está dizendo que é ilegal, você está dizendo que aquela matéria é uma matéria discricionária, onde não é discricionária. Questão de ordem, Gelson. Na realidade, o coordenador não vinculou a proposta a nenhum ato ilegal. Não tem nenhuma ilegalidade na resolução dizendo que não pode ser feito dessa forma. Tá? Me perdoe, mas até o momento eu não ouvi o coordenador mencionar esse fato, não. Roberto, por favor. Olha, só uma coisa, permita, eu não vou... O problema é o seguinte, eu sempre bato essa tecla. A natureza jurídica do Conselho de Engenharia, ele é uma autarquia especial. O princípio da legalidade pública é diferente da legalidade privada. Na legalidade privada, tudo é permitido, desde que não seja proibido. Agora, na legalidade pública, no direito público, administrativo, tudo para ser permitido tem que estar expresso. Então, o fato de não ter expresso, ninguém pode se arvorar de não estar expresso para poder assim o fazer. Presidente. Daniel Ferreira. Me parece que o companheiro Messias fez um relato, por mais sucinto que tenha sido, mas ele fez um relato. O relato dele é que ele pediu vistas, tá? E que o resultado deste pedido de vistas é que ele passa a concordar com tudo que foi dito pelo coordenador, pela comissão. Mas eu observo, Ferreira, permite. Nada impede que nenhum conselheiro possa sugerir uma proposta. Na verdade, é o seguinte, tem um ponto de vista, aí o que ele invocou é uma questão de ordem. Ele colocou algo
E ele perguntou o seguinte, se antes, que ele não está porque tanto a proposta dele serviria no voto do relator do pedido de vista, como serviria para a proposta originária. Aí, em verdade, é o seguinte, como a questão de ordem prevalece sobre qualquer matéria, aí ele levantou a questão de ordem, como eu pus, aí pronto, ou seja, a discussão é, essa questão de ordem pode ser votada ou não, aí a discussão é, se pode ser votada, aí foi invocado o princípio da legalidade. Se a é justamente que o presidente vai encaminhar com relação ao seguinte, essa parte. Roberto, por favor, fazer um pronunciamento. Na realidade, que eu percebi, que existe um relato, né, da comissão, que existe um posicionamento e surgiu uma dúvida, um questionamento plenamente previsto no regimento, o conselheiro que preferiu estudar o processo e verificar, e entregou, foi concedido o prazo de 30 minutos, ele estudou e entendeu, compreendeu que o voto, o posicionamento apresentado pela comissão é válido. Né? A princípio eu não vi em nenhum momento falar em questão de ilegalidade. Não, é o seguinte, Roberto, foi sugerido, né, que houvesse uma alteração na proposta original e se passasse o resto fracionário da mecânica para a agrimensura e se deixasse a segurança do trabalho com as duas vagas dela, a mecânica com as duas e a agrimensura ficaria com a vaga necessária dela, que é do mandato em curso. Entendeu? A sugestão foi essa, para ser colocada. Na realidade, eu entendo que não seria possível. Não seria possível, porque aí seria uma espécie de vamos supor, entre aspas, um arrumadinho, um ajuste, né? Como o conselheiro de Gesso falou, realmente todo mundo tem que ter previsão legal. E a comissão já encontrou, né? Existe essa previsão legal. Mas no momento em que não, vamos adaptar, vamos ajustar essa vaga para outra modalidade, foge ao princípio da legalidade. Se não está na resolução, né, uma situação dessa, no CONFEA, seria realmente derrubado. Não existe previsão legal, não existe essa possibilidade, conselheiro Cristóvão. É porque, na verdade, é o seguinte, o ato administrativo, ele pode ser discricionário e pode ser vinculado. O ato discricionário se analisa a conveniência e a oportunidade de quem está julgando. Nesse caso, não existe conveniência e oportunidade, não. É o princípio vinculado. Vinculado o que? É o que está expresso. Aquilo que não está expresso, e como é direito público, tudo é legal aquilo que está expresso. No direito administrativo, ou no direito civil, ou no direito privado, tudo que não está dito, você pode fazer. Só não pode fazer aquilo que está expresso que não pode fazer. A diferença é essa. O fato de dizer que lá não disse nada em relação a isso, mas pela própria feitura é um procedimento vinculado, não é discricionário. Volto a frisar, a conveniência é a oportunidade. O conselho pode entender que devia ter 2, 3, mas a conveniência e a oportunidade não é princípio para o julgamento, é vinculado. Pronto, diante da comissão ter demonstrado o seu relato, pedido de vista já ter sido analisado e tendo sido demonstrado que foi seguido todos os passos da resolução 1071 de 2015, eu proponho botar a votação. Mas o que está em discussão, o que está em discussão agora não é esse fato. Ele invocou a análise da proposta dele. Aí primeiro tem que demonstrar se realmente não pode ser colocado em votação. Quer dizer, permita, se a mesa entender que o assessor jurídico colocou... Justamente, é isso que eu estou dizendo. Já foi entendido que não pode e a gente já vai botar em votação. Então, pronto. Quem é a favor da aprovação? Não, vai ser oral. Vamos fazer nominal. Chama então. Nominal, presidente, por favor. Aí, você me dá a relação aí, por favor. Mas vamos fazer que nem o Senado está aqui para pegar tudo. Vou botar no lápis aqui, eu boto o relato da comissão.
pessoas. Alzira. Charles Mariano. Cid. Favorável. Cristóvão. Contrário. Daniel Eugênio. De Gesso. Eduardo Lucena. Favorável. Fernando José. Geison. Ailton. Ferreira. Favorável. Marcos Bezerra. Sim, favorável. Marivaldo. José Reinaldo. José Roberto. Luciano Vieira. Luiz Neto. Luiz Gonzaga. Marcelo Daniel. Marco Valério. Marcos Antônio. É pra ser diferente. Messias. Messias. Walter. Vitor. Favorável, né? Que foi o relator. Mário Antônio. Favorável. Tiago. Por maioria de votos, aprovada. Eu queria parabenizar por essa quase unanimidade. Sessão de elaboração do texto. Aves raras nesse plenário do CREA. Está aprovada, encerrada a sessão. Aves raras. Peraí, pessoal. Peraí. Antes de encerrar, só para dizer o seguinte, eu gostaria primeiro de agradecer a sua votação aí, mostrar que eu procurei ser o mais detalhado possível para não restar dúvida. A comissão tentou ser o mais transparente possível para que se pudesse haver aqui um debate, não uma briga, uma discussão. Então essa foi a forma que eu encontrei para tentar mostrar ao pessoal, e eu agradeço aqui a paciência e a votação. Muito obrigado.